Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar seguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Em particular, hoje, a gente vai começar a trabalhar com comparação de valores usando limite de confiança com 95% de probabilidade e análise de variância. A ideia é a seguinte: vocês vão começar separando aquele arquivo TXT meu com os 10 mil pontos aleatórios e separando um outro que eu já mandei para vocês no nosso grupo, que são os dados do grau de reticulação. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é isso de grau de reticulação. Por enquanto, naquela lista lá com os 10 mil, vocês vão fazer o quê? Vocês vão separar os 10 primeiros, os 100 primeiros e os 1000 primeiros pontos. Vão calcular média e limite de confiança com 95% de probabilidade. Então, calcula as médias, limite de confiança, com 95% de probabilidade, e na sequência vocês vão comparar esses valores, que aí vocês vão ter um intervalo, né? Com 95% de confiança, da onde que essa população pode estar. Essa média populacional pode estar. Então, vocês vão comparar esses intervalos. Pode começar, pessoal. Fala, pessoal. Então, primeira coisa é isso, né? Separar os dados lá daquela lista que a gente já tem. A gente quer 10, 100 e 1000. Agora, calcular a média e o limite de confiança com 95% de probabilidade para cada um desses casos aí. Pessoal, até aqui nenhuma novidade, né? Repara, a gente tem que lembrar
de pegar o valor de T ou de Z para 95% de probabilidade, fazendo um N igual a 11 no primeiro caso, o T de student vai ser igual a 2,23, e depois, pensando que a gente quer 95% de probabilidade e a gente tem um número grande de réplicas, né? A gente passa a usar o Z igual a 2. Tá bom, média, usar o comando média, e depois, para calcular o limite de confiança com 95% de probabilidade, basta fazer T ou Z, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz do número de experimentos. E com isso, então, a gente consegue as médias e os limites de confiança para cada um desses casos aqui, tá? Beleza. Agora, o que vocês precisam fazer? Agora, com base nesses valores aqui, vocês têm que me dizer se esses valores médios são iguais ou se são diferentes. Como é que vocês vão fazer isso? Analisando o intervalo, tá? Então, vocês têm que fazer uma conta de intervalo. Que intervalo é esse? Qual é o menor valor possível de eu encontrar com 95% de probabilidade para esse caso 1, para esse caso 2, para esse caso 3? E qual é o maior valor com 95% de probabilidade para eu encontrar também para o caso 1, 2 e 3? Mais 3 minutos. Pessoal, quando eu digo para vocês que eu quero que vocês comparem esses limites, eu estou falando o seguinte, olha, imagina um primeiro caso aqui, onde esse pontinho representa o valor médio das minhas medidas. E agora eu vou passar uma barrinha por esse valor médio. Esse tracinho aqui é o limite inferior, que era para ficar retinho. Aí. E esse outro tracinho aqui é o limite superior, com aquele intervalo de 95% de probabilidade, tá? Tudo bem até aí? Acredito que sim. Só tentando deixar o desenho mais simétrico, embora eu acho que não tenha ficado, mas tudo bem. Vamos lá. Então tem uma média, né? E tenho um limite de confiança com 95% de probabilidade. Aí vamos supor que eu fiz um segundo experimento, tá? E vamos supor que eu fiz um terceiro experimento. Vamos lá, pessoal. Quando eu estou pedindo para vocês compararem essas médias, eu estou pedindo, e esses intervalos, eu estou pedindo para vocês fazerem isso daqui, ó. Calculou a média, calculou os limites. Coloca esses limites aqui. Como é que você vai calcular esse limite inferior? Média menos o limite de confiança. Como é que você vai calcular esse limite superior? Média mais o limite de confiança. Mesma coisa para todo mundo. E depois vocês têm que fazer a seguinte análise.
Tá vendo aqui? Se eu olhar só para esse valor aqui central, só para esse pontinho que eu estou chamando, né, de a média, o que acontece? Esse valor é diferente desse, que é diferente desse terceiro. Mas, quando eu olho os intervalos, repara que esses intervalos se sobrepõem. Justamente por isso, por ter essa sobreposição de intervalos, eu vou dizer para vocês que, na verdade, esses três valores, por comparação de limite de confiança com 95% de probabilidade, são iguais. Vamos supor agora que um deles fosse diferente. O primeiro valor e o segundo valor são estatisticamente iguais, seguindo esse critério de comparação dos limites de confiança com 95% de probabilidade, enquanto que o terceiro valor é diferente dos outros dois. E agora, os três valores são diferentes. O valor 1 é diferente do valor 2, que é diferente do valor 3. É isso que eu quero que vocês façam ali. Então, vocês vão ter que calcular o quê? Limite inferior. Para ficar bonitinho aqui, vamos colocar o valor médio. E vamos colocar aqui o limite superior. Fizeram as contas? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui também. Isso daqui vai ser igual ao valor médio menos o limite de confiança. Esse daqui vai ser igual ao valor médio. Esse daqui vai ser igual ao valor médio mais o limite de confiança. E aí, galera? Qual é a conclusão que vocês chegam aí a partir desses valores? Perfeito. Os três são iguais. Usando como critério de igualdade a comparação entre os limites de confiança com 95% de probabilidade. Todo mundo chegou aí? Poliana, Ângela, Stephanie, Vinícius, Átila. A Thaís já disse que sim. Legal. Maravilha. Ótimo. Beleza. Tá bom. Agora, para não bagunçar aqui o meu contexto, eu vou abrir uma outra aba aqui nessa planilha. Vou colar esses valores aqui para eu poder calcular a análise de variância. Eu só preciso dessas colunas aqui, tá?
Beleza, pessoal. Vocês têm 5 minutos para descobrir como é que faz a análise de variância usando a planilha eletrônica de vocês, seja o Excel, o Calc, o que for, tá bom? Procura aí. E aí, pessoal, foi? Então agora calcula. Tipo assim, precisa de uns 2 minutos para calcular isso, talvez. Claro que vocês estão vendo que esses dados não têm a mesma dimensão, né? Então aqui eu tenho 11 contagens, aqui eu tenho 101 contagens, aqui eu tenho 1001 contagens e por aí vai. Beleza, mas isso não vai ser problema para a gente agora. Agora a coisa é bem mais tranquila. Eu vou selecionar essas 3 colunas aqui. É isso aí, Átila. Vou vir aqui em Data, Statistics, Análise de variância. Um único fator. E eu quero que os resultados saiam aqui, ó. Basta eu clicar aqui assim e clicar aqui. Ah, tá. Esse alfa de 0,05 significa que eu quero trabalhar com 95% de confiança, tá? Pronto, tá aqui. Vamos lá, galera. Todo mundo já fez isso daí? Se não fizeram, façam, por favor. Beleza? Maravilha. O que eu tenho que olhar aqui, ó? Basicamente, eu tenho que olhar esses 2 valores aqui, ó. F e o F crítico. Repara que o F é menor que o F crítico. Isso significa, galera, que a hipótese nula foi aceita. Em outras palavras, não há diferença entre as médias. Beleza? Convenhamos que, se a gente pensar no tempo que nós gastamos para fazer aquela comparação usando o limite de confiança, certo? E essa daqui, usando a análise de variância, nossa, essa daqui foi absurdamente mais rápida. Então tem sua utilidade. Maravilha. O que vocês vão fazer agora? Essa daqui, então, foi a análise de variância, usando aqueles 3 conjuntos de diferentes tamanhos, né? Agora vocês vão abrir aqueles dados de reticulação que eu compartilhei com vocês no grupo no Telegram. Antes de abrir aqueles dados, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa outra aqui, ó, essa sequência. A 3.2. Criar 4 sequências aleatórias usando a distribuição normal. Então, o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão abrir lá a planilha eletrônica de vocês e vão criar 4 sequências aleatórias,
Mas reparem, essas 4 sequências aleatórias não são iguais aos aleatórios que nós fizemos na última aula. Por quê? Na última aula nós usamos uma distribuição uniforme. Aqui nós vamos usar uma distribuição normal. E da onde a onde tem que variar essas sequências? Primeira sequência, 30 mais ou menos 3. Vai ser fácil descobrir como é que vocês fazem isso na hora que vocês abrirem lá, tá? A planilha de vocês. Eu quero, para cada uma dessas sequências aqui, eu quero 22 contagens. E eu quero também que vocês habilitem o uso de sementes diferentes, tá? Para a primeira sequência eu quero uma semente 0, para a segunda uma semente 2, para a terceira uma semente 4 e para a quarta uma semente 6. Pessoal, isso daí, olha, também é uma coisa para ser rapidinho, tá? Eu imagino que em uns 5 minutos vocês consigam resolver isso daí. Estou aguardando vocês. Pessoal, vamos lá, vamos dar uma adiantada nisso daqui. Então, vou vir aqui em preencher células com números aleatórios. Repara, eu tenho que dizer aqui de onde a onde esse negócio vai. Tá? Então, isso vai do B2 até o B22. Repara, eu não quero que essa distribuição agora seja uma distribuição normal. Eu não quero que essa distribuição seja uniforme, eu quero que ela seja normal. Ok, qual é o valor médio? No primeiro caso, 30. E o desvio padrão, olha, que a gente marcou, 3. Tá bom? Cliquei no aplicar. Pronto, cliquei ali no aplicar. E eu posso ir simplesmente modificando isso daqui agora. Ó. Então, de vez do B2 ao B22, eu vou fazer... Primeiro que era até o 23, né? Opa, faltou também, olha só. Faltou ativar a semente. Olha só. Para esse primeiro caso aqui, a semente 0, né? Olha lá. Então, repara, eu vou ficar clicando em aplicar e ele não vai mudar esses valores, porque eu fixei uma semente. Ótimo, agora sim eu posso começar a trabalhar com as outras colunas. Então, eu vou do C2 ao C23. Continuo querendo uma distribuição normal, só que agora o valor médio vai ser 34. E o desvio padrão que a gente marcou ali, 6. E a semente mudou também, tá vendo? Olha, 2. Pronto, já está preenchido aqui. Dando sequência, vamos para a coluna D.
aonde a gente quer agora 50, mais ou menos 5, e a semente é 4. E finalmente vamos para a coluna E. Aqui a gente quer 70, mais ou menos 7, e a semente é 6. Pronto. Está resolvido aqui o problema. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que graficar essas séries usando o QT Plot, Origin, o que vocês preferirem, tá bom? Então, tipo, uns 3 minutos para vocês fazerem esses gráficos. Vamos lá, pessoal. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou abrir o meu QT Plot, ao invés de guerra. Vou voltar lá no meu calc e vou copiar isso tudo. Vou colar isso aqui, clico na primeira célula, né? E digo que eu quero que aquela primeira linha seja o nome das colunas. Maravilha. Deve ter ficado bagunçado, claro. É que essa aqui era o 30, mais ou menos 3, semente 0, mas dá para a gente entender. Muito bem. Selecionei essas colunas Y. Repara que elas estão todas marcadas já como Y. Então, o que o software faz? Ele já admite que essa primeira coluna que nós colamos aqui é o X e todas as outras são colunas Y. Se eu quero fazer diferente, eu tenho que dizer para ele. Por exemplo, essa coluna aqui podia ser uma coluna X, tá? Depois a gente para frente vê como é que muda isso. Basicamente, clica com o botão direito em cima, 7S, X, pronto. Isso vai virar um segundo X da tua planilha aqui no QT Plot. Ok, mas não é o caso agora, né? Selecionei todos os Y e vou mandar fazer um gráfico assim. Legal. Claro que o que está acontecendo nesse caso aqui em particular? Vamos lá. Primeiro vamos aqui. Esses daqui são os valores. Nos diferentes intervalos que a gente estava vendo, né? De média e desvio padrão. E essas aqui são as contagens. Como eu sempre falo, tem necessidade disso, nem disso. Então, também não quero que mostre lá, nem os tracinhos. A mesma coisa para cima. Então, olha só. A gente sabe que esses dados que a gente está medindo aqui, eles não são dados contínuos, né? Então essa seria realmente a melhor forma para representar esse conjunto, usando os pontos. Só que a gente está querendo entender se existe sobreposição entre essas sequências. Então, se a gente quer entender isso, facilita muito ligar esses pontos por uma retinha, ou retinhas, aliás. É que a gente vai fazer isso daqui. Já que nós começamos a fazer o gráfico desse jeito, né? Agora a alternativa é, eu dou 2 cliques aqui em cima da área gráfica, seleciono o primeiro, tá vendo? É esse conjunto preto aqui, e venho no tipo de gráfico e mudo para linha mais símbolo. Faço a mesma coisa com o segundo, a mesma coisa com o terceiro, a mesma coisa com o quarto. Pronto. Poxa, Fernando, eu ainda não gostei. Eu queria que essas linhas estivessem mais grossas. Não tem problema não. A gente clica aqui e vamos mudar
aqui em linha, a largura da linha para, por exemplo, 3. Beleza, esse é o tipo de situação que a gente vai olhar assim para esse conjunto e vai dizer, tá, eu vejo que existem algumas sobreposições, né? Aqui, olha, outra região grande de sobreposição. E aí eu fico me perguntando, bom, ó, aqui, como é que eu vou fazer para saber se esses valores médios, né, que representam aqui cada sequência dessa, são iguais ou não? Então eu tenho que voltar agora para aquela minha análise de variância, tá? Para dar prosseguimento. Vamos lá, vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão então voltar para o Excel ou para o Calc de vocês e fazer a análise de variância desse conjunto. Saber que essa sequência aqui, né, 70 mais ou menos 7 é a mais diferente de todas, é razoavelmente tranquilo. Para cá começa a ficar mais complicado. Fizeram o gráfico? Quero fazer a análise de variância, tá? Vou selecionar essas colunas aqui. Selecionei todas as colunas Y. Agora eu vou voltar aqui em Data, Statistics, Análise de variância. Um único fator. Eu quero que os meus dados saiam aqui, ó, nessa célula F1, com 95% de confiança. O que eu tenho que olhar de novo? O F e o F crítico. Aqui nesse caso, o F é maior que o F crítico. Então, a hipótese nula foi rejeitada. Ou seja, existem valores aí que são diferentes. Legal, né? O problema é saber quais são os valores diferentes. Essa é uma pergunta muito honesta. Mas vocês vão entender isso daqui a pouco. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Agora eu quero que vocês abram os dados de grau de reticulação. Esse já vai ser o 3.3. Bom, no caso de vocês, eu tenho certeza que todo mundo entende qual é aqui essa questão do grau de reticulação que a gente está, né, abordando, esse exemplo hipotético aqui, mas imaginando que alguém vá ver depois esse vídeo, vamos explicar aqui rapidinho. Imagina o seguinte, a gente tem, então, uma borracha. Uma borracha, ela só vai funcionar como um elastômero que a gente está acostumado a ver, por exemplo, num pneu, se nós reticularmos essa borracha. Então, o que acontece? Existem diferentes formas da gente fazer essa reticulação, ou seja, transformar esse material polimérico, que são cadeias poliméricas, tá, numa grande macromolécula que é insolúvel e é infusível. Beleza. Você pode fazer diferentes tratamentos, então, tratamentos químicos e tratamentos físicos. O que a gente está comparando aqui?
Aqui a gente está comparando dois tratamentos químicos, ou seja, usando glutaraldeído e usando enxofre, e dois tratamentos físicos, usando radiação ultravioleta e radiação gama. Como que foi feito esse experimento? Imagina, então, que o nosso analista pegou lá a borracha dele e repetiu 22 vezes um teste onde ele colocou a borracha e 10% de glutaraldeído. E toda vez que ele terminava esse teste, ele fazia o ensaio do grau de reticulação e chegou a essa sequência de valores aqui. Na sequência, então, ele foi trabalhar com ultravioleta, irradiou com ultravioleta e conseguiu esses outros valores aqui. Mudou, foi trabalhar com enxofre, 10% de enxofre. Fez esses 22 testes e conseguiu essa sequência de valores de grau de reticulação. E por último fez a radiação gama. Fez 22 exposições. No final do processo, testou o grau de reticulação de cada material desse daqui e chegou a esses valores que estão descritos. Agora, pessoal, a análise de variância desse negócio, desse conjunto. 5 minutos. E aí, pessoal? Terminaram aí? Vamos lá. Vou fazer essa sequência aqui com a análise de variância. F maior que o F crítico, né? Hipótese nula rejeitada. Então eu tenho valores diferentes ali. Agora, quais valores são diferentes? Vamos pensar sobre isso? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês abram o navegador de vocês e digitem lá no Google Agrostat. No meu já loga direto no meu aqui, ó. Vê se vocês precisam fazer uma conta. Acho que dá para fazer o cadastro com Facebook, com alguma coisa mais fácil assim. Bom, de qualquer forma, vamos aqui. Isso daqui a gente fez. Usando a Nova. Agora, vamos repetir esse exercício usando o Agrostat, só que agora a gente vai calcular também TUC, que tem um nome grande. Teste de TUC de diferença honestamente significativa. Eu vou voltar para cá. Vou copiar isso daqui. E agora repara o seguinte. O que está acontecendo? Eu tenho que organizar esses dados para eu poder levar eles para o Agrostat. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, repara o seguinte. O que a gente tem aqui? 4 condições diferentes, tá bom? Então, vamos organizar isso em função dessas condições. E também, óbvio, de suas réplicas.
Vou fazer o seguinte, ó. Quero que vocês parem tudo e prestem atenção no que eu estou fazendo aqui. Eu vou abrir uma coluna aqui. E olha só, vocês concordam comigo que toda essa sequência aqui é referente à reticulação feita usando o glutaraldeído? Vou marcar isso em vermelho. Toda essa outra sequência aqui é referente à reticulação feita usando radiação ultravioleta. Vou marcar isso em um laranjinha. Toda essa outra sequência é reticulação feita usando enxofre. Vou marcar isso daqui em verde. E toda essa outra foi usando radiação gama. Deixa em preto mesmo. Tá legal. 1, 2, 3, 4 condições. Quantas réplicas por condição? 22 réplicas. Então, ó, primeira sequência. Já vou colar aqui. Segunda sequência. Terceira. E quarta. Qual foi a condição aqui para essa primeira sequência? Reticulação usando glutaraldeído. Qual foi a condição ali para a segunda sequência? Reticulação usando radiação ultravioleta. A condição para a terceira sequência, reticulação usando enxofre. E a condição para a quarta, reticulação usando radiação gama. Aqui, olha, já está casadinho, né? Glutaraldeído e os resultados, os 22 resultados aqui. Vou fazer o quê? Vou simplesmente recortar essa segunda sequência e vou colar ela aqui, ó, na frente, né, da condição reticulação usando radiação ultravioleta. Vou recortar a terceira sequência. Vou colar ela aqui na frente da reticulação usando enxofre 10%. E é bom salvar de vez em quando, porque o computador trava e tal, é um drama. E por último, essa sequência aqui é a reticulação usando radiação gama. Gente, vocês entenderam que eu só reorganizei essa tabela que a gente tinha aqui? Então, olha, vou reorganizar ela mais um pouquinho, tá? Vou abrir, vou simplesmente trazer isso daqui para cá. E no lugar daquele hashtag, eu vou colocar aqui as réplicas. Só isso. Essa não precisava nem ter deslocado. Podia ficar ali. Tem as réplicas dessa condição, depois as réplicas da segunda condição e por aí vai. Tá bom. Salvei. Aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou agora lá para o meu AgroStat. E vou começar a fazer uma nova análise. Como é que vai ser esse experimento? Repara, esse é um experimento aleatorizado. E aí, é uma questão agora da gente saber o que a gente fez lá naquele processo de organização. O que ele está me perguntando? Ele está me perguntando quantos tratamentos eu usei e está me perguntando quantas repetições por tratamento eu tenho. Super simples. Vocês lembram? São 4 tratamentos.
reticulação usando glutaraldeído, 10%, reticulação usando radiação ultravioleta, reticulação usando enxofre, 10%, reticulação usando radiação gama. E 22 réplicas. Então, olha só, são 4 tratamentos e 22 réplicas. Eu vou dar um nome para essa análise aqui. Tá, e vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada nessa tabela aqui que ele gerou. Eu tenho aqui, olha só, 3 colunas. Coluna 1, tratamento. O que é o primeiro tratamento? Ó, é o tratamento que está marcado com o número 1. O que é o segundo tratamento? O que está marcado com o número 2, e assim sucessivamente. Quantas repetições eu tenho para o primeiro tratamento? Tá aqui, ó, 22. Mesma coisa para o segundo, mesma coisa para o terceiro, mesma coisa para o quarto. Ótimo. Qual que é a minha variável? Lembra? É o grau de reticulação percentual. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no meu calc, nessa sequência reorganizada, e vou copiar esse conjunto todo aqui. Vou clicar na primeira célula, tá? Aqui do grau de reticulação, e vou mandar colar. Ctrl V. Beleza, vamos ver se ficou direitinho. Vou fazer um teste aqui para o tratamento 1, tá? Tratamento 1, repetição 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 29, 31, 30 e 27. (29, 31, 30 e 27). Tá na mesma sequência, eu copiei e colei. Vocês já fizeram isso? Conseguiram chegar nesse ponto? Legal. Stephanie, Ângela, Átila, Vinícius. Ótimo. Tá bom, Átila. Vinícius. Tá bom. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Tá vendo aqui, do lado direito? Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Report. E aqui está o grau de reticulação, que é o que eu estou querendo analisar. Vou clicar, então, em cima desse link. Ele vai fazer as contas. Se eu quiser conferir de novo a sequência, tá vendo? Ó, condição 1, 2, 3, 4. Claro, eu tenho que saber o que é a condição 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Condição. Vou colocar isso aqui. Então, condição 1 é a reticulação com glutaraldeído, a condição 2 é a reticulação com a radiação ultravioleta,
Condição 3, reticulação com enxofre, e condição 4, reticulação com radiação gama. São essas sequências aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Tá legal. Aí repara que o AgroStat já vai fazendo uma sequência de análises que são muito legais, né? Então, ó, já te fala a respeito da normalidade residual, da homossedasticidade, que na verdade aí ele está querendo dizer para você a respeito da distribuição, homogeneidade da variância, tá? E aqui tem a descrição dos tratamentos, né? As estatísticas, o resumo das estatísticas, a análise de variância. E olha só que legal isso daqui, olha. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Olha que coisa interessante. Por meio, então, de um teste de Tukey, certo? Vamos lá. Teste de Tukey da diferença honestamente significativa. Tá, o nome é gigante. Teste de Tukey da diferença honestamente significativa. Legal. O que acontece? Nós temos diferentes valores para cada um dos tratamentos, né? Novamente, vamos puxar esses tratamentos para cá. Condição ou tratamento. Então, olha só. Reticulação com o glutaraldeído. É essa daqui, ó. Condição 1, tá? Tratamento 1. Repara o que aconteceu. Foi o menor resultado médio desse conjunto. Depois, o 2. Reticulação usando radiação ultravioleta. Foi um resultado maior do que o resultado encontrado para o glutaraldeído. Depois, condição 3, reticulação usando enxofre, maior ainda que os dois anteriores, e por último, radiação gama, maior do que todos os outros. Mas o que é interessante a gente observar? É muito interessante a gente observar, aqui ao lado desses valores médios, essas letrinhas A, B, C e D. Sabe o que significa? Significa que o valor 85 é valor diferente do valor 58, o 58 é valor diferente do 32, o 32 é diferente do 29. Ou em outras palavras, né? Esse valor 85, ele é único, esse valor 58, ele é único, esse valor 32, ele é único, e esse valor 29 é único também. Ou ainda em outras palavras, esse valor é diferente desse, é diferente desse, é diferente desse, todos são diferentes. Entendeu? Sim ou não? Escreve aí. Ótimo. Posso fazer o download disso daqui, desse relatório. Não preciso mais disso daqui. E posso agora até compartilhar esse relatório com vocês.
que eu não sei como fazer aqui. Depois eu mando para vocês esse relatório pelo Telegram, tá? Tem esse último item para a gente terminar esse assunto. Mas eu acho que não vai dar tempo da gente fazer agora. Então ele vai ficar para a próxima aula. Eu já compartilhei o arquivo com vocês, tá? Aqui a ideia é diferente. Repara, lá em cima a gente estava avaliando simplesmente esse efeito de diferentes tratamentos, ok, sobre o grau de reticulação. Maravilha. Mas agora repara o seguinte: quando vocês abrirem esse outro arquivo, vocês com certeza vão perceber que, ao contrário do caso anterior, esse daqui, os experimentos não são independentes. Então tem uma diferença na forma de analisar isso daí. Independentes? Não são independentes, tá? Eu acho que é muita informação já, não vou estressar vocês com isso agora, não. Vocês preparam esse relatório até 3.3, tá? E na sequência a gente segue a próxima aula para o 3.4 e o assunto 4. Escreve aí no chat quem gostou. Facilita a vida pra caramba, né? É um negócio assim, é impressionante. Muitas vezes a gente tem uma ideia de tentar fazer essas análises, de tentar fazer a interpretação dos nossos resultados, gente, sem ter uma ideia de verdade se eles estão variando ou não. É isso aí, Thaís. Muda totalmente a discussão dos dados. Perfeito, perfeito. Era isso que eu precisava que vocês concluíssem dessa aula de hoje. Eu estou muito contente da gente ter chegado até esse ponto. Eu não estou forçando a barra, não estou acelerando muito o processo, tá? Porque eu quero que vocês absorvam mesmo isso que a gente está discutindo. Mas, se vocês não repetirem essa brincadeira, tá? Vocês vão esquecer isso tudo. Então, eu peço para vocês que também, além de fazer o relatório, a gente coloca essas coisas, essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, o AgroStat, QTI-Plot e o próprio Excel, o Calc, uma lista de coisas que vocês usam com frequência, que aí vocês vão, sim, ficar com muito mais tranquilidade para mexer com cada um deles, tá?